Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Como vocês bem sabem aqui, né, eu sempre faço vídeo, ou tento fazer, né, das entrevistas coletivas dos técnicos do Corinthians após os jogos, né, e teve bastante coisa legal na coletiva do Dorival Júnior pra gente comentar aqui, também da zona mista do Hugo Souza e do Guinegão, né, aqui não tem tanta coisa pra falar, e também da zona mista do Fabinho Soldado, pessoal. Cara, sobre o Fabinho Soldado, tá? Ele confirmou, né? Havia notícias na imprensa de que o Corinthians estava acertando com alguns jogadores, mesmo com o transfer ban, para caso, né, o transfer ban caísse, o Corinthians já estivesse mais alinhado, né? Ou bem próximo de fechar as famigeradas 4 contratações que o Dorival Júnior pediu, né? A gente não sabe quais são os jogadores, o Fabinho Soldado também não disse, né? Talvez tente para a próxima janela, caso o transfer ban tenha caído. Mas ele pincelou, disse que foi real, né? Como eu sempre digo, pessoal, essas confirmações, embora não tenham dado certo ou tenham dado certo, às vezes é importante saber porque você começa até a filtrar os jornalistas, né, que dão os furos de notícia para saber se são verídicos ou não, né? O Corinthians não cede muitas coisas, também não pode ceder muitas coisas, né? Até porque tem questão de preço de mercado e tudo mais, né? Mas, enfim, é importante saber essas coisas, né? Então, não foi por falta de trabalho do Fabinho Soldado, né? A galera xinga muito o Fabinho, né? O próprio Osmar Stabile, né? Pela questão do transfer ban. Eu, sinceramente, acho que eles não têm culpa, tá, pessoal? Eu acho que é questão das últimas diretorias, né? A bomba só caiu no colo deles, né? Foi ali meio que na metade da janela de transferência, né? Então complicou tudo, né? Não foi uma situação tão simples. Eu acho que nesse critério dá até passar um pano pro Fabinho, né? Pessoal perguntando também sobre o Héctor Hernandes, né? O próprio Matheus Donelli, que não tem sido utilizados pelo Dorival. Disseram que tentaram procurar novos clubes, né? Para os dois jogadores, mas pelo que se deu a entender, o Corinthians não conseguiu achar, ou os caras não quiseram ir para as opções que foram apresentadas, né? O Donelli e o Héctor Hernandes permanecem no Corinthians aí para esse final de 2025, né? O Fabinho teceu diversos elogios pro Dorival, né? Não só pela classificação, mas pelo trabalho que o Dorival vem fazendo. Isso é verdade, tá, pessoal? O Dorival encarou aí uma série de problemas, tá? Fora de campo, dentro de campo também. Fora de campo pela questão da instabilidade do Corinthians, né? E dentro de campo com muitas lesões, não teve os reforços que ele pediu, o Corinthians com uma crise financeira aí, ainda agravada, né, com o transfer ban. Então eu acho importante o Dorival também ter esse mérito, tá ligado, mano? Eu fui um cara, ainda sou, né, um cara que bato bastante no Dorival, mas é inegável que ele teve diversos problemas, né, que muitos outros técnicos não tiveram, né? Enfim. Uma coisa importante, tá, pessoal, que ele falou que são as 2 contratações e 2 janelas. De fato, tudo bem que o Corinthians não fez mais porque não conseguiu, mas gostaria de fazer, né? Mas o Corinthians trouxe o Angileri em janeiro e trouxe o Vitinho agora no meio do ano. Vamos falar sobre o fato ocorrido, sobre os dois jogadores que chegaram. Ambos os jogadores chegaram sem custos para o Corinthians, tá? E por que eu tô falando isso? Porque que é importante? Eu acho muito engraçado a imprensa, né? Boa parte dela. Muita gente tá usando o São Paulo de exemplo, né? Veja só, né? O São Paulo não contratou ninguém de peso, né? Trouxeram uns carinhas aí, mas não gastaram também com direitos federativos, tá tentando dar uma flamengada, né? Enquanto o Corinthians só tem a agenda negativa na televisão, né? De fato, o Corinthians tá com diversos problemas. Vira e mexe aparece falcatrua dos dirigentes, né? Enfim, impeachment de presidente. Só que eu acho, pessoal, sempre trabalhei isso na minha vida, tá? Claro que existem coisas linkadas umas com as outras, mas eu acho que você tem que fazer o certo pelo certo. O que eu vejo, inclusive isso aqui dá pano pra manga pra vários outros vídeos, tá? Inclusive, já volto pro assunto, tá? Comecei devagar aqui. Amanhã tem vídeo especial com o Wesley, tá? Wesley aqui do Loucos do Bando. Não percam. Amanhã deve ter, não sei o horário ainda, mas vai ser um vídeo interessante aí. Do Corinthians e a questão da máfia do apito aí. Que voltou à tona, né? Com o Internacional protocolando aí. Querendo o título brasileiro de 2005, né? Enfim. Voltando pro tema que eu tava falando, fechando parênteses, né? E muitas das vezes, pelo Corinthians ter uma agenda negativa, a imprensa muitas das vezes ela
sombreia, né, ou cobre coisas positivas também, mano. Então assim, se o São Paulo está flamengando, né, porque não contratou jogadores com direitos federativos, o Corinthians também, então. Sabe, uma coisa não quer dizer nada, né? O Corinthians não vai de um dia pra noite sanar suas dívidas. E eu acho que também tem que ser falado, né? O Corinthians, pô, não gastou com direitos federativos essa janela. No ano passado precisou gastar, senão ia ser rebaixado. E outra, não é como se tivesse um elenco ruim, tá? E aí você reforçou o elenco. Tudo bem, o reforço acabou acontecendo. Mas o Corinthians não tinha elenco, o Corinthians não tinha peças. O Augusto optou de uma forma radical uma mudança daquele elenco de 23 para 24, que sim era necessária, só que foi feito de uma forma extremamente perigosa. Depois a gente viu o rombo a mais que o Augusto também fez nos caixas do Corinthians, né? Aliás, não sei que caixa que tinha. E a questão também da parte técnica, né? De campo, né? Um campeonato onde ele é tão disputado, tão equilibrado como é o Brasileirão, você fazer uma transfusão de sangue enquanto está jogando, trocar as rodas do carro enquanto ele está andando, e da forma como foi, né, arrancando todas as 4 rodas de uma vez só, é extremamente perigoso. O Corinthians poderia sim ter sido rebaixado ano passado, tá ligado, mano? Acabou dando tudo certo, que bom, a gente não desistiu, mas é perigoso, tá ligado, mano? Enfim, mas é importante salientar essa questão da janela do Corinthians aí. O Corinthians não gastou com direitos federativos. Aliás, ano passado também não. Ano passado, os direitos federativos foi o Garro, o Ranieri, o Diego Palacios, se eu não me engano, e o Félix Torres. Os demais jogadores chegaram por rescisão de contrato, enfim, livre do mercado, né? O pessoal mistura muito, né? A imprensa tem muito esse erro, né? Por exemplo, se você traz um jogador lixo pro Corinthians ou para outros times que estão devendo, só você ver o caso do Marcos Leonardo pro São Paulo, né? A galera tá... Tô usando o São Paulo de exemplo porque alguns temas eu acho que são parecidos, né? Quando você traz um jogador lixo pro seu time, tipo Pedro Raul, ou menos midiático, né, como o Angileri mesmo, aí você não fala das finanças do time, tá ligado, mano? Aí você não fala. É engraçado que a imprensa, ela sempre linka o fato do jogador ser bom ou não, se o Corinthians está gastando dinheiro, ou se outros clubes estão gastando dinheiro ou não, tá ligado? Então assim, o São Paulo não poderia trazer o Marcos Leonardo por empréstimo, sei lá, com tudo pago da Al-Hilal, porque não tinha condições de arcar com um jogador desse quilate, né? E nem o Corinthians com o Memphis, com o André Carrillo, entre outros jogadores bons de bola, né? Só que você não vê os modelos de contrato, né? Quando você traz sem pagar a transferência do jogador para outro clube, você acaba gastando menos, você acaba tendo um fluxo de caixa melhor. Você divide durante os meses, né, mano? É bem mais simples, né? Mas enfim, a imprensa vagabunda, lixo, clubista, né, mano? Sempre faz essas questões, né? E o pessoal é burro, né? Não entende direito, né? Qualquer contratação foi muito caro, né? Enfim. Cara, é fazer time ruim, tá, pessoal? O que mais? E aqui, pessoal, o pessoal finalmente conseguiu falar com o Fabinho Soldado sobre o caso Cauê Furquim, né? Esse aqui, pessoal, embora o Fabinho Soldado e o Osmar Stabile não sejam os principais culpados, eles também têm as mãos sujas de sangue, tá? Foi um erro, sim, do Fabinho Soldado deixar passar essa questão do contrato do Cauê Furquim. E tanto é que isso tá justificado, né, com as renovações de contrato dos meninos principais da base, né? Com o Guinegão, com o João Vitor Jacaré, né? Enfim... Você vê que houve um cuidado, né, com os outros jogadores, né? Então, assim, está sim linkado o caso Cauê Furquim, ou seja, um erro da administração do Fabinho Soldado, enfim, do Corinthians em geral. Entendo que teve várias situações ali ocorrendo ao mesmo tempo, mas foi uma falha. Eu acho que está sim no guarda-chuva do Fabinho Soldado o episódio que aconteceu do Cauê Furquim, tá, pessoal? Também falou da provável renovação com o Angileri, que eles estão conversando. Pessoal, eu acho que teve a renovação do Yuri Alberto, teve a renovação do Matheus Bidu, também do Gustavo Henrique, né? Eu acho fundamental a renovação de contrato do Angileri, tá? Talvez você possa me falar, porra, mas o Bidu e o Angileri, pô, não são os melhores laterais do mundo. Não só laterais a nível Corinthians. Posso até concordar, já tivemos outros grandes laterais esquerdos, né? Mas se você fizer um comparativo a nível mercado e a nível Campeonato Brasileiro, me dá 5 laterais esquerdos, ó, tô pedindo muito, tá? 3 laterais esquerdos que sejam muito melhores do que o Matheus Bidu e o Angileri. Eles não são péssimos, tá ligado, mano? Eu acho que o Corinthians é um dos poucos times do Brasil que tem ali a posição coberta. A posição hoje do Corinthians na lateral esquerda está coberta. O Fabrício Angileri e o Matheus Bidu são bons laterais a nível Série A de Campeonato Brasileiro. Então eu acho importantíssimo a manutenção do Angileri para as próximas 2 temporadas pelo menos, tá, pessoal? Acho que ele vai ser bastante importante. Só você ver o drama que a gente vive na lateral direita, só com o Mateuzinho à disposição. Então, assim, antes de você procurar um super craque, né?
para posição, sendo que algumas posições no mundo estão escassas, você precisa saber o nível que o seu time tá perante seus adversários no campeonato que ele joga, tá ligado, mano? Enfim, eu acho o Angileri excelente lateral esquerdo para nível brasileirão, mano. Realmente acho. Dorival Júnior, tá? O Dorival falou sobre o Memphis, falou que não sabia o que tinha acontecido com o Memphis, mas ele tinha sentido, por isso que ele saiu no final do primeiro tempo. Saiu notícias agora no final da tarde, no começo da noite, que ele sentiu um edema. Edema não chega a ser lesão muscular, antes disso, né? Geralmente o cara fica fora uma semaninha, né? Então, obviamente, acho que o Memphis Depay está fora do confronto contra o Fluminense no Rio de Janeiro no sábado, tá? Mas depois deve voltar para pegar os outros times. Acho que o Sport, né? O Flamengo são os próximos adversários do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Sport lá em Recife e o Corinthians aqui em São Paulo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui outra coisa que ele falou. Citou também sobre a questão do Matheus Bidu e do Angileri jogarem juntos, né? Falou que era para dar uma mobilidade na formação tática, né? Foi um 3-5-2, mas ficou também no híbrido num 4-4-2, né? Em muitos momentos o Bidu fechava pelo meio, o Angileri até chegou a passar, né, como lateral esquerdo efetivamente, mas com os dois jogadores em campo deu para dar essa variação no sistema tático, tá, pessoal? De novo, pessoal, variação, não variação, o técnico poderia ter mexido no time ou não, eu acho que a galera acha que as formações táticas, né, são só números, né? Padrão tático é quando o time tá ganhando, né? Quando o time tá perdendo, geralmente não tem padrão tático. A galera geralmente tem pouca noção de tática, essa é a grande verdade aqui no Brasil. E depois vamos chegar aqui, tem outro tema aqui, eu vou falar sobre isso também, né? Mas para você ter variação tática, pessoal, é a forma como eu vejo futebol, tá? Para você ter variação tática, você precisa ter uma tática inicial. Você treina, repete, faz e faz de novo. Quando você tiver o domínio nessa formação tática, aí, creio eu, que você possa fazer variações táticas. E assim, não é, sabe, mesclar de um sistema absurdo para outro sistema absurdo. Não é assim que faz futebol. Por mais que os jogadores treinem bastante, treinem todos os dias, sejam profissionais, é um organismo vivo um time de futebol, né? São 11 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que precisam ser organizados por um comandante ali, e que as ideias sejam de forma que tenha sinergia, né, pessoal? Então assim, não é fácil, tá ligado, mano? Então acho que você precisa ter o domínio nas posições. Sendo que também, no Brasil, principalmente no Corinthians, você não tem os maiores jogadores do mundo, os mais inteligentes, tá ligado, mano? Existe uma questão técnica, uma questão financeira aí pra não acontecer isso. Então, eu acho que as movimentações, os trabalhos e tal, todos eles são gradativos, tá ligado? Precisa ter paciência, né? E isso é legal, né? Porque o Dorival Júnior sempre foi chamado de técnico arroz com feijão, né? Também tem essa visão dele. Mas eu acho importante, tá? Você fazer um arroz com feijão primeiro. Se você tiver com fome, mata a sua fome, né? Pra depois você tentar pratos diferentes, né, pessoal? Sobre o Ranieri, ele não sabe se o Ranieri volta contra o Fluminense também. Ele falou que o Ranieri tava melhorando, né, fisicamente, mas não deu certeza. Eu acho que o Ranieri também tá fora contra o Fluminense, tá, pessoal? É o sentimento que eu tive ali. O pessoal também perguntou sobre a questão da oscilação do Corinthians na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, né? Ele deu aquele, se eu soubesse a resposta, eu falaria, eu teria a receita aqui, não sei. Claro que ele não vai expor o time dele, né, pessoal? E nem deve, né? Obviamente o Corinthians conviveu com diversos problemas, né? De ordem financeira. Tá passando agora o Cruzeiro Atlético Mineiro no momento que eu vos gravo esse vídeo, tá? Então 1-0 pro Cruzeiro no Mineirão. É verdade, né, que teve questões de problemas financeiros, problemas políticos, né? Problemas de saúde dentro do elenco do Corinthians. Mas a verdade pessoal, que essas oscilações do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, além de não ter um super elenco, não são novas, né, pessoal? Essa é a grande verdade, né? O Corinthians, depois eu acho assim, principalmente, tá, pessoal? Depois daquela era Mano Menezes, Tite, Carille, o Corinthians, ele passou por um momento onde não sabia mais o que queria de futebol, sempre teve uma escola gaúcha, defensiva, no contra-ataque, tentou migrar, né, pro Thiago Nunes, que era um cara mais ofensivo, se perdeu no meio do caminho, tá ligado, mano? E aí ficou sem um rumo. Nesse meio tempo, nas construções de elenco, eu sempre senti um time que, como é que eu posso dizer? Ele perde o foco muito rápido, tá ligado, mano? Eu acho que sobe no salto alto muito rápido. Deve também ter a questão do fato de ser o Corinthians é uma equipe extremamente midiática, os jogadores aqui ou estão no inferno ou estão no céu em questão de semanas, né? Mas esse é o principal problema do Corinthians. As oscilações é questão de concentração. Eu acho que sempre foi isso, mano. Não é possível o Corinthians fazer uma partida boa contra o
Palmeiras no campeonato, na Copa do Brasil e faz aquela partida lixo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, vocês lembram? Tá muito fresco na minha memória ainda, muito fresco. Então assim, vira e mexe quando dá esses apagão. Não achei que o Corinthians começou bem contra o Atlético Paranaense ontem também, fiquei preocupado que poderia dar alguma merda, né? Mas enfim, não é de agora. E o Dorival não vai falar isso, meu time é vagabundo, meu time é descomprometido. Não, ele vai meter esse somebody love aí, né, mano? Pra defender a equipe dele, tá certo, né? Mas a gente sabe exatamente o que é. Pra mim é problema de concentração. O grande diferencial, por exemplo, das grandes equipes do futebol brasileiro, como o Palmeiras, como o próprio Flamengo, além de estar bem financeiramente, né, e tudo mais, você vê que são times que, beleza, eles entram em crise também, mas saem mais rápido, claro, né, pela qualidade dos elencos. Mas você vê que existe ali uma força de vontade também para ter um mínimo muito bem feito, né? Pô, o Palmeiras e o Flamengo estão quase sempre no G4, no G6 do Campeonato Brasileiro, tá ligado, mano? E não é só a questão do elenco, tá ligado, mano? É a formatação, como você faz, é a forma que você se torna um time vencedor, tá ligado? O Corinthians já foi essa equipe já nas mãos de Tite, nas mãos de Mano Menezes lá atrás, né? O próprio Fábio Carille. Pô, o Corinthians perdia 5 jogos no ano, 10 jogos no ano, era muita coisa, não sei se vocês lembram. Vira e mexe, tinha uns recordes absurdos que o Tite batia, por exemplo, tá ligado, mano? Ele conseguia trazer essa concentração. Eu acho que tem questão também de escopo de elenco, tá, pessoal? Tem uns jogadores assim que são mais vislumbrados, né? Outros são mais pés no chão, né? Isso aí varia pra time, né? Eu acho que concentração também é um aspecto na hora que você vai contratar um jogador. Eu realmente acho isso, tá, pessoal? E também teve uma pergunta que eu achei muito interessante, tá? O pessoal tava falando da questão, voltando naquele tema o Cruzeiro tá ganhando 2-0 já do Galo, tá? No Mineirão. Naquela questão da variação tática do Dorival, né? O Dorival deu meio que uma comida de rabo na mídia, né? Nos torcedores, né? Falando que é papel da mídia, sim, meio que educar o torcedor com informações das partidas, né? E, mano, o que ele quis dizer com isso, né? Não é porque ganhou que tá um lixo, não é porque perdeu, quer dizer, não é porque ganhou tá tudo mil maravilhas, não é porque perdeu tudo tá um lixo. E, mano, essa é a grande verdade. Os grandes veículos de transmissão, com os analistas de futebol, né, que pagam de imparciais, são aqueles dinossauros que, na verdade, sabem porra nenhuma, né? O cara sabe ler o placar, o resultado. Não sabe analisar se foi bem o jogo ou não. E eu não tô aqui, rapaz, pessoal, romantizando derrotas, nada do tipo. Não, você cobra. Só que assim, existem formas de cobrar. Existe o momento de você querer, de fato, encerrar o trabalho de um treinador, e existe o momento de você cobrar, mas ver que tem algo acontecendo, mano. Isso aqui você precisa ter discernimento de futebol, mano. E não é eu que preciso ter isso. Seria importante. Ou a mídia, propriamente, né? Mas os próprios caras que trabalham no clube, né? De ter convicção nas suas ideias e tal, né? Porque se você for levar em consideração tudo que a torcida acha e tudo que a imprensa acha, mano, você tá fudido, mano. Porque a galera vai ver a questão de jogo a jogo, a questão de resultado. Você precisa ver o trabalho, você precisa ver se o time tá melhorando gradativamente. Como é que vê isso? Com números? Não necessariamente, mano. Jogo jogado. Pô, eu não sou nenhum especialista, eu consigo ver quando o Corinthians tá bem posicionado em campo, quando não tá. Quando tá se defendendo bem, quando não tá. E outra, não tô nem falando de chutes a gol. O Corinthians tomou 5 chutes a gol, o Hugo Souza teve que trabalhar. O time tá mal pra cacete. Isso é um dos indicativos. Sabe? Pô, eu queria falar pra vocês, mano. Eu acho que não tem como jogar Maicon e Breno Bidon. Não acho que é um time competitivo quando joga com o Maicon e Breno Bidon. Os caras têm muito espaço no meio campo. Do time adversário, qualquer um que seja, com esses caras. Os caras escoltam o adversário, não tem poder de marcação nenhuma. E aí fica na conta da zaga, que já é limitada, tá ligado, mano? E na conta do Hugo Souza, que tem que brilhar quase sempre aí, né, mano? Mas você vê que, por exemplo, eu não vejo mais os adversários chutando a bola no ângulo do Hugo Souza. Como aconteceu com o Cássio. Não tinha volante, né, antigamente. Enfim, agora você ainda tenta suprir, né? Quando você não tem o Raniel e o Martins, mete o sistema de 3 zagueiros. Mas não necessariamente dá certo, né? É importante você deixar a bola longe do gol, né? Isso é estatístico, né? Tudo bem, você tem a mesma chance de fazer um gol do meio campo ou da pequena área, só que convenhamos, né? Que se você tiver a possibilidade de chutar da pequena área, a chance de sair gol é muito mais perto, muito mais fácil do que o cara chutar da puta que pariu, né, mano? Então por isso que é interessante afastar da sua área, né? Enfim, são vários critérios, tá? Uma coisa que eu não queria deixar passar, tá, pessoal? Aqui eu tava fazendo um vídeo, acabei lembrando aqui agora, né? Será que vai ter punição pro Cruzeiro? O Cruzeiro deve enfrentar o Corinthians aí na Copa do Brasil, né? Tá vencendo o Atlético Mineiro aqui. Teve gritos homofóbicos da torcida do Cruzeiro pro Lianco. Ou é só o Corinthians? Ou o Corinthians é o sistemático, né? Não, o Corinthians, a torcida foi punida porque foi de forma sistemática, né? Enfim, né? 2 pesos, quer dizer, o mesmo peso e 2 medidas diferentes. Depende do time que está envolvido, né? Depende de qual time a imprensa tem mais ódio ali, né, mano? Pra comentar, né?
Mas é isso. Acho que esses temas também devem ser abordados aí pelo vídeo do Wesley amanhã. Firmeza, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo, bateu muitos temas aqui para conversar. Vejam todo o vídeo aí, comentem sobre todos os temas. Como vocês bem sabem, gosto muito de interagir com vocês aqui nos comentários. Dito isso, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians.